Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos nesta live no Instagram. Um tema hoje muito interessante que versa sobre a progressão de regime pós-pacote anticrime. Então nós vamos conversar hoje com o professor Carlos Eduardo Lapa, o meu amigo Tucci, que é professor universitário, advogado econômica federal, especialista em direito penal e processo penal. E tá aí o Tucci. Seja muito bem-vindo, Tucci. Como é que você está? Tudo bom, Marcelo? Tudo jóia? Tá me ouvindo? Tá me vendo? Tranquilo? Opa, estamos ouvindo bem, sim. Nosso Corinthians, hein, Tucci? Que vergonha nesse fim de semana, que desgosto. Pois é, que vamos falar de direito penal, que é mais interessante, né, Tucci? Vale mais a pena falar do direito penal. Uma matéria, numa semana como essa, em que o time perdeu de 5-1 jogando em casa, né, Marcelo? É melhor falar de direito penal do que falar de Corinthians. Os dois assuntos são muito legais, mas especificamente Corinthians hoje está complicado. Pois é, exatamente. E você, como é que tá? Vocês estão trabalhando aí tudo home office ou tá conseguindo ir trabalhar ainda lá na Avenida Paulista, em São Paulo? Isso. Na verdade, Marcelo, bom, primeiramente, muito boa noite, Marcelo, uma honra estar podendo participar dessa live contigo. Estou debutando nas lives, então minha primeira live é essa que estou fazendo com você. Acho fantástica toda a utilização dessa tecnologia, né? A pandemia trouxe isso de positivo também para a gente. Agradeço o convite, acho que é fantástica essa sua iniciativa. Muitíssimo obrigado pela oportunidade, muitíssimo obrigado pelo convite. Acho que é muito legal falar de direito penal. Esse canal é muito interessante. Sei que você também tem um canal no YouTube para tratar de direito penal. Enfim, congratulo por isso também. Acho que é sensacional todas essas iniciativas. Aproveito também, Marcelo, para já no comecinho te desejar parabéns, né? Porque foi seu aniversário no domingo que eu fiquei sabendo, não é isso? Exatamente. Completamos aí mais uma primavera. Esses cabelos brancos não deixam mentir. Não, mas ó, barba, a idade chegou pra gente, viu, Marcelo? Infelizmente, viu? Mas muito obrigado. Mas parabéns, felicidades, muitos anos de vida, todos os seus sonhos se realizem aí. Muito obrigado, e eu que agradeço aí sua disponibilidade de vir conversar conosco, compartilhar conosco esse conhecimento aí que você tem sobre o direito penal, e ainda mais num tema tão interessante e importante, que é a questão da progressão de regime pós-pacote anticrime. Então, só para situar, Tucci, os nossos internautas, na época em que eu fiz faculdade, né, já vai aí algum tempo, a progressão de regime ela era obtida pelo condenado após 1/6 de cumprimento de pena e desde que ele tivesse bom comportamento carcerário. E, no caso de crimes hediondos ou assemelhados, era a pena cumprida em regime integral fechado. Então, era essa a realidade na época que eu estudei e acredito que na sua época também já era assim, não é? Não, era assim, era assim. É isso, Marcelo. Quero desejar muito boa noite para as pessoas que estão acompanhando a gente também. Tenho visto algumas pessoas conhecidas aí, algumas pessoas que inclusive deviam estar em aula agora, viu, Marcelo? Eita. Que estão nos acompanhando. Enfim, muito boa noite a todos. Aula de EAD realmente, beleza, Marcelo. Tucci. Aula de EAD é uma beleza porque ele consegue assistir 2, 3 ao mesmo tempo. Não, com certeza. E deixa a câmera desligada, né? Não sei se nas suas aulas também é assim, mas a grande maioria dos alunos... Tudo desligado. Mas, realmente, progressão de regime é um tema muito importante, né, Marcelo? É um tema intimamente ligado com o Instituto da Execução Penal, né? A gente que acompanha o direito penal já há um tempo sabe dos regramentos, sabe dos benefícios. Eu tive a oportunidade, antes de ingressar como advogado da Caixa Econômica Federal, eu tive a oportunidade de trabalhar na execução penal num órgão chamado CERVEC,
era Serviço de Apoio às Varas de Execuções Criminais aqui do Estado de São Paulo. É, na verdade, um órgão vinculado à Secretaria de Administração Penitenciária. Foi um concurso que eu fiz e, na verdade, esse órgão ele era vinculado à SAP, à Secretaria de Administração Penitenciária, e não ao Poder Judiciário. E ali eu pude aprender um monte de direito penal, um monte de execução penal, principalmente sobre o viés prático, né? Era curioso, porque ali no Servec, na vara de execução penal, a gente recebia, por exemplo, familiares de preso, parentes dos presos, amigos dos presos, todo mundo querendo saber como estava a execução penal daquele cidadão, daquele condenado. A ideia que a gente tem, qual é? É que o processo criminal ele acaba com a sentença condenatória transitada em julgado. Mas não, a partir dali inicia-se um outro processo, digamos assim, um outro procedimento, que é o procedimento da execução penal. Depois, então, de condenado e depois de fixado um regime inicial de cumprimento de pena para aquele cidadão, ele vai efetivamente cumprir a pena que lhe foi imposta, que pode ser, na maioria das vezes, uma pena privativa de liberdade, né? Por conta disso, inclusive, existe uma legislação própria, uma legislação específica que cuida exclusivamente da execução penal daquele preso, né? Então, ele foi condenado, e aí, a partir do momento em que é expedida, por exemplo, uma guia de recolhimento, a partir do momento em que ele chega no sistema prisional, digamos assim, inicia-se o cumprimento da execução penal dele. E é curioso porque existem, na maioria dos juízos, os juízos grandes, varas especializadas em execução penal também. Então, são juízos que especificamente vão cuidar do trâmite da execução penal daquele determinado condenado, daquele determinado reeducando. Voltando lá para o Servec, a gente via os parentes dos presos chegando e perguntando: e aí, por favor, quando que meu filho vai sair da cadeia? Quando que meu filho vai progredir de regime? E aí a gente explicava que no incidente, no processo de execução, pós-condenação, existem uma série de benefícios que esses condenados podem se valer. Um deles, talvez um dos principais, é exatamente a progressão de regime que a gente está tratando agora. Outros benefícios da execução penal: livramento condicional, em que é concedida a liberdade antecipada àquele preso, a remissão, que hoje em dia existe a remissão pelo trabalho e também a remissão pelo estudo. Só para aquelas pessoas que acompanham a remissão, gente, o que é? A cada 3 dias trabalhados, o réu vai descontar 1 dia de pena. A cada 3 dias e 12 horas estudadas, ele também vai diminuir, também vai descontar 1 dia da pena dele. Enfim, todos esses benefícios são benefícios que incidem no âmbito da execução penal. Remissão, livramento condicional, progressão de regime. E aqui a gente está diante da progressão de regime, Marcelo, o tema que a gente propôs para fazer essa live, tema importantíssimo, tanto de ordem prática como de ordem teórica e também de ordem, além de acadêmica, de ordem concurseira, digamos assim. Progressão de regime, talvez, no âmbito da execução penal, seja uma das matérias, se não a mais requisitada, a mais solicitada. Todo mundo quer saber sobre progressão de regime, sobre os lapsos temporais, sobre o que a lei determina, e a gente tem uma série de situações particulares e especiais no âmbito da progressão. Você dizia agora há pouco que quando você estudou, e eu também nessa época, a progressão de regime ela era regulamentada e continua sendo regulamentada pelo artigo 112 da LEP. E o 112 da LEP lá atrás dizia pra gente que poderia progredir de regime aquele que tivesse cumprido 1/6 da pena naquele regime anterior. Claro, precisaria também de um requisito subjetivo e tudo mais. E naquela época, a lei dos crimes hediondos dizia que a pena deveria ser cumprida em regime integralmente fechado. Só para a gente explicar melhor um pouco isso para os colegas, na verdade é o seguinte, gente. Quando uma pessoa é condenada, por exemplo, a uma pena de 10 anos de reclusão, por exemplo, o juiz, na sentença, fixa um regime inicial de cumprimento de pena. Esse regime penitenciário, ele vai ser ou um regime fechado, em que ele vai cumprir a pena integralmente preso, por exemplo, numa penitenciária, no estabelecimento prisional de segurança máxima ou média. Esse é o regime fechado. Depois tem um regime intermediário chamado regime semiaberto. E, por fim, um outro regime que é o regime aberto. A ideia da pena qual é? A ideia da aplicação de uma pena é
punir, tem um caráter punitivo absoluto que a gente conhece, e 2, tem um caráter também ressocializador. Né? A pena ela tem esse caráter de ressocializar, de fazer com que o indivíduo seja reinserido no contexto social. E aí entra a progressão de regime. A progressão de regime, adotada pelo nosso Código Penal, é esse em que o preso ele é condenado num regime e depois é possível, se preenchidos os requisitos, a progressão desse regime mais rigoroso para um regime mais brando. E depois desse regime intermediário para um regime final. Então, a ideia básica que se tem qual é? É que nas condenações em que seja fixado o regime fechado, o réu, depois de cumprido, condenado, depois de cumprido determinados requisitos, progrida, ou seja transferido desse regime rigoroso, que é o fechado, para um regime mais brando, que é o semiaberto, e depois para um regime ainda mais brando, do semiaberto para o aberto. E aí tem esses requisitos que a lei de execução penal traz para a gente. Isso, né? É importante, Tucci, é importante a gente ressaltar que é um estímulo, inclusive, para que o condenado tenha um bom comportamento carcerário e, psicologicamente, ele sabe que ele vai conseguir um benefício, que é a progressão de regime. Então, ele vai sair daquele regime mais rigoroso que ele está e vai para um regime mais brando. Então, a finalidade é justamente essa, não é? Que se busque essa ressocialização do preso, claro que a pena tem a finalidade retributiva também, então aquela ideia do mal do crime, o mal da pena, mas uma vez inserido no sistema prisional, nós não podemos nos esquecer que um dia ele vai sair desse estabelecimento prisional. E como é que nós queremos que ele saia? Melhor ou pior do que ele entrou? Então, o objetivo da progressão de regime é justamente verificar se o preso está tendo bom comportamento e soltando ele aos poucos, não é? Para que ele consiga, ao final, a plena liberdade. Acredito que o objetivo principal da progressão de regime seja este. E lembrando, perfeito, só reforçando também que nós temos no âmbito criminal 2 juízes distintos, não é? Um juiz do conhecimento, que é esse juiz que ao final do processo, na sentença, ou ele absolve o réu, ou ele condena o réu. Se ele condenar o réu, aí acabou esse processo de conhecimento e, como você bem disse, é expedido uma guia de execução e começa um processo de execução criminal que tramita na VEC. Hoje temos aí o DECRIM, né, o Departamento de Execução Criminal, mas seria aí esse processo, um novo processo, vamos dizer assim, com regramento próprio, princípios próprios, que corre na Vara de Execuções Criminais ou no DECRIM. Então, é nesse ponto que nós estamos. O réu já foi condenado criminalmente, está cumprindo pena, e aí o juiz da execução criminal ele vai decidir, sempre ouvindo o Ministério Público e a defesa, sobre a possibilidade de progressão ou não de regime. O réu sai de um regime mais rigoroso e vai para um regime mais brando. E aí nós dizíamos então, Tucci, que quando nós estudamos lá, inclusive a nossa prova da OAB foi muito mais fácil de guardar, de memorizar, porque precisava ter bom comportamento carcerário e cumprir 1/6 da pena. Se fosse crime hediondo ou assemelhado, não tinha direito à progressão de regime. Mas aí, de tanto que os advogados bateram numa questão específica lá da lei dos crimes hediondos, o STF mudou de posição, não é isso, Tucci? E o que foi que o STF decidiu lá acerca do regime integral fechado? Isso. O regramento, quando estudávamos, era no seguinte sentido: para que seja possível a progressão de regime, o réu tem que cumprir 2 requisitos. Um requisito de ordem objetiva e um requisito de ordem subjetiva. De ordem subjetiva, a ideia era que esse preso tivesse um bom comportamento carcerário. E isso prevalece vigente até hoje. Requisito, portanto, de ordem objetiva para fins de progressão de regime, requisito, portanto, de ordem subjetiva para fins de progressão de regime, esse bom comportamento carcerário. Naquela época, o 112 da LEP
previa, além desse requisito subjetivo, um requisito de ordem objetiva, que era o cumprimento de determinado lapso temporal. Esse lapso temporal era de 1/6. Ou seja, aquele réu, para facilitar a matemática aqui, se ele fosse condenado a uma pena de 6 anos, para que ele pudesse progredir do regime fechado para o semiaberto, ele deveria cumprir o requisito subjetivo do bom comportamento carcerário, mas também devia cumprir o requisito objetivo do cumprimento de 1/6 da pena. Ou seja, no nosso exemplo, ele devia cumprir 1 ano da pena. Naquela época, Marcelo, a Lei dos Crimes Hediondos, que é a Lei 8.072 de 90, previa que nos casos de crimes hediondos ou assemelhados, essa progressão, não seria possível essa progressão de regime, porque o cumprimento da pena deveria se dar em regime integralmente fechado. A ideia qual era? Era que quem fosse condenado por um crime repugnante, por um crime abjeto, por um crime vil, por um crime gravíssimo, que é o crime hediondo, a ideia era que esse preso, que esse condenado, cumprisse a pena integralmente no regime fechado. Os advogados bateram nas portas dos tribunais, chegaram no âmbito dos tribunais de justiça, dos TRF, subiram para o STJ, até que a situação bateu as portas do STF. E lá atrás, o STF, na análise de um HC, que é o HC 82959, que ficou muito conhecido na época, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade dessa previsão dos crimes hediondos, que falava que o regime de cumprimento de pena deveria se dar na modalidade integralmente fechada, que o cumprimento da pena, na verdade, deveria se dar na modalidade integralmente fechada. A partir disso, a partir do reconhecimento dessa inconstitucionalidade, o STF determinou que deveria haver a progressão de regime, e aí começou uma batalha no âmbito legislativo, Marcelo. Porque o STF tinha decidido, e essa decisão é, na verdade, salvo engano, de 2006, e aí, o que aconteceu? Para os casos de crimes hediondos ou assemelhados, tráfico de drogas, estupro, latrocínio, homicídio qualificado, enfim, para esses casos mais graves, o regramento indicava o quê? O 112 da LEP indicava que, para a progressão de regime, bastava o bom comportamento carcerário e o cumprimento de 1/6 da pena. Então, para aquele criminoso que havia praticado um crime hediondo, ele poderia progredir de regime com base no cumprimento de apenas 1/6 da pena. No Legislativo começou-se o movimento, o Judiciário também fortaleceu o Legislativo para isso, e aí um ano depois, em 2007, entrou em vigor a Lei 11.464 de 2007. Essa lei, ela trouxe a seguinte ideia para a progressão de regime. Para os casos, para todos os casos, permaneceria vigente a necessidade do cumprimento de ordem subjetiva, ou seja, o bom comportamento carcerário, esse é fundamental, e hoje em dia esse bom comportamento carcerário, ele é atestado pelo diretor do estabelecimento prisional, em determinados casos é possível a realização do chamado exame criminológico, né, que é um exame mais aprofundado, realizado por uma equipe multidisciplinar, enfim, tudo mais, mas a regra qual é? Basta o atestado de conduta carcerária firmado pelo diretor do estabelecimento, enfim, mas requisito subjetivo precisava ser preenchido, e com relação ao requisito objetivo, com relação aos lapsos temporais, a Lei 11.464 de 2007 falou, olha, a fração de 1/6, ela vai continuar vigente, mas para aqueles casos em que o condenado foi condenado pela prática de um crime dito comum. Nos casos de crimes hediondos ou equiparados, será incidente a fração, na verdade, de 2/5 se o réu for primário e 3/5 se o réu for reincidente. Então, na verdade, a partir de 2007, a gente teve o seguinte regramento. Foi 29 de março de 2007, Marcelo. Eu lembro, eu estava na execução penal, eu estava nesse Servec, nessa época, nessa vara de execução penal específica. Calculadora afiada lá, Tuti. Não, afiada. E aí, o regramento passou a ser esse. 1/6 para os crimes comuns e 2/5 para os crimes hediondos ou equiparados se o agente fosse primário e 3/5 para os crimes hediondos ou equiparados se o crime fosse hediondo e o agente fosse reincidente. O grande problema, Marcelo, e aí na época que estudávamos era isso, né? Ou precisávamos guardar 1/6 e o regime integralmente fechado do hediondo, ou essas novas frações a partir da Lei 11.464 de 2007. 2/5 ou 3/5, que equivale a 40% da pena ou 60% da pena. Estava tranquilo até aí, né?
Estava tranquilo. Aí, final do ano passado, sancionado o pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019. Vacácio legis de 30 dias, a lei entrou em vigor em 23 de janeiro desse ano de 2020. Pacote anticrime que trouxe no seu bojo uma série de regramentos. Né? O pacote anticrime alterou o Código Penal, alterou o Código de Processo Penal, alterou a Lei de Execução Penal, alterou a Lei de Organização Criminosa, alterou, enfim, diversas leis no âmbito penal e processual penal. A ideia do pacote anticrime era, como se sabe, tornar, aspas, mais rigorosa a vida do criminoso. Né? Mas o mesmo pacote anticrime acabou, vez ou outra, como, por exemplo, no acordo de não persecução penal, que foi, na verdade, a regulamentação de uma resolução que já existia, acaba sendo um instituto despenalizador. Né? Então, grande parte do pacote anticrime veio realmente para tornar a vida do criminoso mais difícil. Né? Estabeleceu-se processos mais rigorosos, mais solenes e tudo mais. Mas, por vezes, tem alguns requisitos, tem alguns dispositivos, digamos assim, mais brandos. Especificamente com relação ao pacote, especificamente com relação à progressão de regime, o pacote anticrime, Marcelo, trouxe, na verdade, alterações significativas. E aí eu acho que o colega que vai prestar a prova do AB, que vai prestar o concurso público, esse, infelizmente, vai ter que saber das novas, não frações, mas os novos percentuais que o artigo 112 trouxe para a gente, não é isso? Exatamente. E aí eu brinco dizendo que vocês vão precisar agora de uma calculadora científica para entender e calcular todas essas porcentagens que o legislador colocou. São várias regras que foram colocadas pelo legislador para a obtenção da progressão de regime. Então, continua valendo a questão do bom comportamento carcerário, continua sendo facultado, caso o juiz fundamente na decisão a exigência do exame criminológico, não pode ter falta grave, a falta grave ela interrompe essa contagem para fins de progressão de regime, e aí vem todo um percentual trazido pelo legislador. Qual que é esse percentual para que os nossos internautas tenham ideia? Então, eu vou começar falando, Tuti, e aí a gente vai comentando estas hipóteses, tá? Então, 16% para progressão de regime. Imagina nós, advogados, fazendo esses cálculos, pessoal. 16% se o agente for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Então, é o menor percentual que nós temos, não é? 16%, crime sem violência ou grave ameaça, desde que o agente seja primário, terá direito à progressão de regime. Outra regra, 20% se o agente for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Então, mais uma vez, o legislador, vejam que ele está dando uma atenção muito grande aos crimes praticados com violência ou grave ameaça. Não é? Nessas duas hipóteses que eu comentei, 16% e 20%, primário ou reincidente, mas apenas para os crimes sem violência ou grave ameaça. Então, por exemplo, o crime de roubo está fora. Só teria o crime de furto, por exemplo, aí sim observaria estas porcentagens, 16% e 20%. E aí continua o legislador, 25% se o agente for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Então, olha lá o crime de roubo, né? Crime de roubo com violência ou grave ameaça, 25%, um quarto da pena para ter direito à progressão de regime. Isso se ele for primário. Se ele for reincidente, ele precisa cumprir 30% da pena se for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. E, bom, então, vamos só para fazer uma pausa aqui. Nós temos dois parâmetros para crimes sem violência ou grave ameaça. 16% e 20%, se é primário ou se é reincidente. 25% e 30%
se for crime com violência ou grave ameaça. Então, 25% se for primário, 30% se for reincidente. Então, o legislador quis deixar, acho, bem clara esta situação, né, Tuti? Crime com violência e crime sem violência. Acho que sim, Marcelo. Acho que sim. O legislador, na verdade, ele trouxe, se a gente for somar dos 16% até o inciso 8, que é 70%, são 8 novos percentuais, 8 parâmetros que ele trouxe. Mas você muito bem observa que nesse começo ele deixa claro que o percentual de 16% ou o percentual de 20% para os crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. E eu ainda vou além. O percentual de 16% ele é ainda mais benéfico que 1/6 da lei anterior. Porque 1/6, se a gente for dividir, dá 16,6%. Então, na verdade, acaba sendo mais benéfico esses 16% do 112.1. Mas está muito claro para mim o quê? O legislador, ele, ao determinar esses novos parâmetros, ele quer mostrar para o aplicador do direito, para a sociedade, o quê? Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, a possibilidade de progressão de regime ela é muito mais, aspas, fácil. O problema ocorre nos crimes, a partir do momento em que o crime é praticado com violência ou grave ameaça. E aí um grande exemplo que você deu é o crime de roubo, né? Se a gente for pensar crimes praticados sem violência ou grave ameaça, a gente conhece corriqueiramente muitos. Furto, estelionato, receptação, apropriação indébita, enfim, todos esses crimes, chamados também de infrações penais de médio potencial ofensivo, são crimes praticados sem violência ou grave ameaça, que teriam a progressão de regime com esses parâmetros mais brandos, digamos assim. Já o crime de roubo e outros crimes que envolvem violência ou grave ameaça, aí sim a resposta do legislador é: se você praticar um crime cometido com violência ou grave ameaça, a sua situação no âmbito da execução penal vai ser muito mais rigorosa. Exatamente. Né? Isso que ele deixa claro por essa evolução aí da porcentagem, não é? Aí depois, vamos lá, paramos nos 30%. Marcelo, coitado do concurseiro, viu? Esse daí, meu... 16, 20, 25%, 30%. Eu vejo, tem um amigo nosso, um amigo de infância, na verdade, que está participando da live aqui, é o Hermes da Fonseca Neto. Ele é meu amigo de infância, meu padrinho de casamento, sou padrinho de casamento dele, ele é juiz lá no Paraná. E ele é juiz de vara criminal. E aí, eu conversando com ele sobre a live e tudo, ele falou assim: e aí, vai decorar esses percentuais para falar na live? E eu falei, cara, isso é para quem está prestando concurso. Exatamente. Infelizmente, os concurseiros aí, meu amigo, não tem jeito. Precisa decorar essas porcentagens, tá? Não tem isso. Escreve 50 vezes para decorar isso, não tem jeito. Aí vamos lá, 40% agora, Tuti, 40% condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado se for primário. Então vejam que agora o legislador já trata, então, do crime hediondo, não é? Aqueles 2/5 que nós tínhamos, é esse daqui, não é? 2/5 antigamente se era primário e 3/5 era reincidente em crime hediondo. Ele coloca 40% se for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, mas se for primário. E aí depois ele vem com outras regras. 50%, metade então da pena para ter direito à progressão de regime, e aí são 3 hipóteses, 3 situações. Primeiro, condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, se for primário. E aí ele afeta um outro benefício da execução penal, que é o livramento condicional. Porque o legislador diz aqui que é vedado o livramento condicional. Então, ele tem direito à progressão de regime por ter praticado crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Então, por exemplo, um homicídio qualificado, não é? Um homicídio qualificado tem a pena de 12 a 30 anos, o réu condenado a 12 anos precisa cumprir 6 anos da sua pena e não terá direito ao outro benefício, que é o livramento condicional. Ele só tem direito, então, aqui à progressão de regime. Letra B.
50%. Perfeito. Ô, Marcelo, deixa eu só colocar, essa questão de vedar o livramento condicional é outra resposta do legislador para quem comete esse crime de natureza grave. Né? A ideia é, olha, você vai ter direito à progressão de regime com um lapso maior e outra, você não vai fazer jus a um benefício importante, que é o benefício do livramento condicional. Né? É interessante isso. Exatamente. Aí vem a letra B, 50% ainda para progressão de regime. Se condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Então, o legislador aqui, mais uma vez, se refere ao crime hediondo e à organização criminosa. Então, temos uma lei específica de organização criminosa sendo condenado. E aí, lembrando, na sentença condenatória precisa estar expresso isso, né? Condenado por exercer o comando de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo. Então, não é qualquer organização criminosa, tem que ser uma organização criminosa voltada para a prática de crimes hediondos. E aí, então, só obtém a progressão de regime depois de 50% da pena. E a letra C, ainda 50% da pena, se condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. Então, nestas 3 hipóteses, são aí as 3 situações que nós temos para a obtenção da progressão de regime. Tá ouvindo, Tuti? Acho que deu uma travada aqui na internet. Tá ouvindo? Voltou. Deu uma pequena travada aí. Então, são as 3 hipóteses para a obtenção de 50% do regime. E vejam que o legislador, então, quis ser mais rigoroso nestas hipóteses. Crime hediondo com resultado morte, organização criminosa para a prática de crime hediondo e constituição de milícia privada. Perfeito. Interessante que o percentual é de 50%. Então, na verdade, o criminoso ele vai ter que... na verdade, o criminoso vai ter que cumprir metade da pena para aí sim poder progredir de regime. E é curioso porque tanto essa situação de comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada, como a linha C, constituição de milícia privada, né, são crimes demasiadamente graves e que antes, por exemplo, a constituição de milícia privada, incluída no artigo 288-A do Código Penal, já existe há um tempo e não havia um regramento específico para ele também. Né? Agora, com o advento do pacote anticrime, estabeleceu-se esse mínimo de 50% para que se possa progredir de regime. O problema, Marcelo, é que o artigo 112 segue. Tem mais os incisos 7 e 8. Exatamente. Vamos lá, segue o jogo. Agora, 60% se o agente for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Então, dá 60%, são os 3/5, né, que era antigamente, agora 60% reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado e, por fim, 70% se o agente for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado também o livramento condicional. Então vejam que o legislador ele foi bastante rigoroso quando ocorre a prática de crime hediondo com resultado morte. Ele traz percentuais mais rigorosos e proíbe a concessão do livramento condicional. Perfeito, Marcelo. Esse inciso 8, que prevê um lapso temporal de 70% que precisa ser cumprido e que veda também a prática, que veda também a concessão do outro benefício do livramento condicional, na verdade é aplicado àquele réu reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Né? Um crime hediondo com resultado morte, qual é? É, por exemplo, o homicídio qualificado, é, por exemplo, o latrocínio,
latrocínio, por exemplo, a extorsão mediante sequestro qualificada pela morte, que é o crime mais grave do nosso ordenamento. A pena mínima já é de 24 anos, né, de 24 a 30 anos. Então, veja, o legislador estabeleceu esse percentual altíssimo de 70%, mais de 2/3, por exemplo, o agente vai ter que cumprir no regime anterior para que consiga a obtenção da progressão de regime, ou seja, estaria no regime fechado. Para que ele possa progredir para o regime intermediário do semiaberto, ele precisaria cumprir um lapso temporal de 70%. É muita coisa, né? Veja, Marcelo, o legislador, como eu disse, ele estabeleceu 8 novos parâmetros. Antes a gente tinha 3, 1/6, 2/5 e 3/5. Agora a gente tem 16%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60% e 70%. E aí, quem vai prestar o AB, quem vai prestar o concurso, precisa saber para qual crime esses percentuais efetivamente vai incidir, né? E aí aquela história, nada está tão ruim que não possa piorar. Não acabamos aqui ainda, Tuti. Tem o parágrafo 3º do artigo 112. O parágrafo 3º, pessoal, do artigo 112 traz uma regra especial para a progressão de regime. Então, está lá no parágrafo 3º do artigo 112 a progressão especial de regime para três pessoas, né? A mulher gestante, a mãe ou o responsável por crianças ou pessoas com deficiência. Nestas 3 situações, o parágrafo 3º coloca 5 regrinhas, não é? Primeiro, não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não ter cometido crime contra seu filho ou dependente, e aí a regra da progressão, ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior. Ser primária e ter bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento e não ter integrado organização criminosa. Então, o parágrafo 3º traz essa regrinha especial para a gestante e para a mãe ou responsável por criança com deficiência, não é? Isso, Marcelo. Essa, na verdade, dita progressão especial, né? A progressão para gestante, para mãe, para aquela que cuida de pessoa, de criança com deficiência, enfim. O curioso é o estabelecimento nesse parágrafo 3º do inciso 3, ter cumprido ao menos 1/8 da pena. Então a gente pode incrementar naqueles percentuais dos incisos 1 a 8, mais essa regrinha do 1/8. Se a gente for transferir esse 1/8 para percentual, é 12,5%. Então a gente tem, na verdade, não do 16% ao 70%, a gente tem 12,5%, aí 16%, 20, 25, 30 e por aí vai, né? Essa progressão especial, na verdade, ela já havia sido incluída na LEP anteriormente e agora, com o advento do pacote anticrime, estabeleceu-se aqui que ela ficaria nesse parágrafo 3º com todo esse regramento, né? É interessante porque, além dos requisitos subjetivos, que são inclusive repetidos nesse parágrafo 3º, né, o legislador traz a seguinte ideia, que a mulher, a gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa de deficiência, ela não pode ter praticado, para que incida essa fração de 1/8, não pode ter praticado um crime com violência ou grave ameaça. Esse crime não pode ter sido cometido contra o próprio filho. Isso é muito importante, que o candidato, quem vai prestar o AB, lembre-se disso. E aí repete que ela também não pode se dedicar à atividade criminosa e repete aquele requisito subjetivo do bom comportamento carcerário, que é, na verdade, exigido para toda e qualquer possibilidade. É interessante ressaltar isso, viu, Marcelo? A gente falou aqui dos lapsos temporais, mas esses lapsos temporais, eles são exclusivos do preenchimento do requisito objetivo. Sim. Além desse requisito objetivo, como a gente já destacou,
o reeducando, o condenado, o sentenciado que queira progredir, ele tem que também preencher o requisito subjetivo, que é a manutenção de um bom comportamento carcerário durante o cumprimento da sua pena, né? Exato. E, inclusive, nesse caso, para progressão especial de regime, tem uma regrinha também que, se for cometido novo crime doloso ou eventual falta grave dentro do sistema prisional, é revogado esse benefício de progressão especial de regime, tá? Então, não é aí um benefício que é aplicado aí como se fosse uma carta em branco aí para todos. Não. Se eventualmente houver o desrespeito às regras, como, por exemplo, o cometimento de novo crime ou a prática de falta grave, perde-se este benefício, não é? Lembrando ainda, então, como bem você disse, Tucci, é necessário também outros requisitos, além desses requisitos temporais. Então, nós temos que ostentar boa conduta carcerária, decisão motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, e o cometimento de falta grave durante a execução interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Então, se houve a prática de falta grave, tem que verificar quanto faltava da pena e recalcular tudo novamente. Perfeito, Marcelo. Muitas vezes, se o reeducando, se o condenado, ele pratica uma falta grave no âmbito penitenciário, essa prática de falta grave já vai impedir o reconhecimento do próprio requisito subjetivo, porque ele não vai ter um bom comportamento carcerário. Mas, por vezes, se ele já se beneficiou da progressão de regime e acabar, porventura, praticando uma falta grave no regime seguinte, por exemplo, haverá interrupção do benefício, sim. Tá? É interessante porque você disse agora do preenchimento dos requisitos, tem requisito objetivo, que é o lapso temporal, tem o requisito subjetivo e tem, às vezes, Marcelo, um requisito extraordinário. Para complicar ainda mais a cabeça de todo mundo, eu vejo que a Maria Cianini postou aqui, gente, lentilha ajuda na memória. Melhor reforçar a alimentação antes da prova. Maria, para você lembrar também, além desses dois requisitos, no caso, Marcelo, do cometimento de um crime contra a administração pública, ainda tem um requisito extraordinário. Está lá no artigo 33, parágrafo 4º do próprio Código Penal. Se o agente praticou um crime contra a administração pública, ele vai ter que cumprir o requisito objetivo, o preenchimento do lapso temporal, vai ter que cumprir o requisito subjetivo, o bom comportamento carcerário, e vai ter que cumprir ainda esse requisito extraordinário, que é a reparação do dano nos casos de crimes praticados contra a administração pública. Está lá no 33, parágrafo 4º do Código Penal. Portanto, veja, o negócio é realmente muito, muito difícil, muito complicado. Isso, até mesmo por isso, Marcelo, existem... esses crimes contra a administração pública, o Pedro perguntou lá atrás a respeito disso, não é? Então, está respondido aí, Pedro, a questão desse... eu vi a pergunta do Pedro. Eu vi a pergunta do Pedro exatamente nesse sentido, estou aqui na minha cabeça, eu preciso falar desse requisito extraordinário. Tem esse requisito extraordinário, portanto, da reparação do dano quando o crime for praticado contra a administração pública, 33, parágrafo 4º do Código Penal. Tá certo? Marcelo, os requisitos, eles são inúmeros, né? A gente sabe que a pessoa tem que decorar tudo isso para fins de prova, mas é exatamente por conta de todos esses requisitos que existem hoje em dia, inclusive, advogados, defensorias, promotorias, juízos especializados em execução penal, né? Por conta, na ordem prática, de todo esse arcabouço, digamos, que os requisitos, que os benefícios, na verdade, exigem, por conta disso tudo, o profissional, muitas vezes, tem que se especializar nessas matérias, né? Existe também, não sei se você pretende falar, acredito que sim, da progressão de regime com relação, fazendo um paralelo, digamos assim, com o benefício da colaboração premiada, né? É outra situação especial também.
tem previsão na lei de organização criminosa, tem previsão no parágrafo 5º do artigo 4º, no parágrafo 7º do artigo 4º, enfim, também é uma outra celeuma que envolve progressão de regime. Talvez a gente esteja deixando, Marcelo, os nossos espectadores, digamos assim, mais confusos ainda. Gente, peço desculpas por isso, viu? A culpa é do legislador. A culpa não é nossa, né? A culpa não é nossa. Não. Estamos tentando trazer da forma mais didática possível, mas realmente são muitos números. Com relação à lei da colaboração premiada, hoje instituto aí que vem sendo amplamente divulgado e tomou corpo, principalmente por causa do Mensalão e da Lava Jato, não é? Mas ainda assim houve alterações trazidas pelo pacote anticrime também nessa lei de colaboração premiada. Tivemos aí, na verdade é um instituto novo ainda no Brasil, nós estamos evoluindo nisso, há severas críticas a este instituto, alguns que não admitem, acham que isso é uma traição total e que, portanto, não deve ser levado em consideração, outros veem com bons olhos, seria uma forma de buscar os criminosos, uma vez que a polícia, o Ministério Público, o Judiciário não teria como atingir, né, os grandes criminosos sem essa delação. Mas, enfim, a lei está aí, posta, e tem alguns regramentos também, não é? Então, a colaboração, ela pode se dar posteriormente à sentença. Vejam que situação curiosa. O artigo 4º, parágrafo 5º da Lei de Colaboração Premiada, ela prevê a possibilidade de que se faça um acordo de colaboração, não é? Não se chama mais delação premiada, e sim colaboração premiada, posteriormente à sentença. E isso vai trazer reflexos práticos para o condenado. Nós temos a previsão da redução da pena de metade e a progressão de regime sem o cumprimento dos requisitos objetivos, ou seja, sem esse lapso temporal, não é? Caso haja a colaboração premiada. E temos também, com relação à homologação do acordo de colaboração premiada, o juiz ele precisa analisar uma série de requisitos. Caso contrário, o juiz não homologa esse acordo que é feito com o Ministério Público. Para o juiz homologar, ele precisa verificar a questão do regime inicial de cumprimento de pena, não pode ter mudança nesse acordo que se faz com o Ministério Público na regra do regime e nos requisitos para a progressão de regime. Por que isso, Tucci? Historicamente, nós tivemos aí alguns exemplos estranhos, no mínimo, não é? Na verdade, Marcelo, o Instituto da Delação, tecnicamente chamada pela Lei de Colaboração Premiada, ele é razoavelmente novo no nosso ordenamento. Se a gente for pegar lá atrás o Instituto da Delação eficaz, do direito premial como um todo, lá atrás a gente já tinha algumas situações específicas na Lei de Proteção às Testemunhas, na própria Lei dos Crimes Hediondos, no parágrafo 4º do artigo 159, que trata da extorsão mediante sequestro, a delação eficaz, mas ainda eram posicionamentos na Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, enfim, eram posicionamentos mais, digamos que eram posicionamentos menores. Agora, com o advento da Lei 12.850, que é a Lei de Organização Criminosa, e agora com o advento, com as alterações promovidas pelo pacote anticrime, Lei 13.964, o Instituto da Colaboração Premiada ganhou, digamos, uma maior robustez no nosso ordenamento. A ideia, como você muito bem colocou, é essa. O parágrafo 5º do artigo 4º da Lei 12.850 permite a colaboração premiada, inclusive posteriormente à sentença. E tivemos alguns casos clássicos conhecidos por conta da Lava Jato, em que o agente foi condenado e depois de condenado ele achou por bem promover, fazer a delação premiada, a colaboração premiada, e com isso ele teve uma redução significativa de pena e nos termos do artigo 4º, parágrafo 5º, foi admitida inclusive a progressão de regime sem que ausente
requisitos objetivos, ou seja, esses lapsos temporais que a gente falou sequer precisavam ser cumpridos. Esse artigo 4º, parágrafo 5º, permanece vigente. Ele era anterior ao advento do pacote anticrime. O pacote anticrime introduziu algumas regras e introduziu aí sim o parágrafo 7º. E o parágrafo 7º desse mesmo artigo 4º da Lei de Organização Criminosa fala para a gente, no parágrafo 7º, inciso 2, que a adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no parágrafo 5º e parágrafo 4º e parágrafo 5º, sendo nulas as cláusulas que violem o critério de definição de regime de cumprimento de pena, as regras de cada um dos regimes previstos no Código Penal e os requisitos da progressão de regime. O legislador quis trazer, na verdade, uma situação mais solene, mais rigorosa. Ele impediu que questões relacionadas à progressão de regime fossem objeto de negociação no âmbito de uma colaboração premiada. Né? Não pode aí a gente volta, Marcelo. Não pode mais ter aquela situação, vamos fazer um acordo aqui, você vai ser condenado a 30 anos, mas em regime aberto. Exatamente, exatamente. E a gente teve algumas situações nesse sentido. Né? Pessoas que foram condenadas, por exemplo, a 15, 19 anos, que cumpriam pena no regime semiaberto, quando, na verdade, a regra do Código Penal é que aqueles condenados acima de 8 anos devem necessariamente iniciar o cumprimento de pena no regime fechado. Né? Então, por conta disso, andou bem o legislador, na minha modesta opinião. Esse artigo, Marcelo, essa disposição é, inclusive, objeto de questões em que judicializou-se a eventual inconstitucionalidade desses parágrafos. É importante a gente deixar claro para os nossos espectadores aí que muitas das alterações promovidas pelo pacote anticrime são objeto, pela advocacia, pela defensoria, enfim, são objeto de discussão judicial acerca da constitucionalidade ou não desses dispositivos. O próprio artigo 112 da LEP, que trouxe esses lapsos temporais que a gente falou, ele é objeto constantemente de crítica por parte dessa parcela mais garantista, digamos assim, do direito, no sentido de que seria inconstitucional esses novos percentuais. Né? Então, é isso. Não sei se você pretende, Marcelo, o Gilson passou agora há pouco, fez uma pergunta interessante. Exatamente. Vamos lá. A pergunta do Gilson é muito importante e, propositalmente, eu ia deixar aqui para o final, como o nosso tempo já está acabando, Tuti. Vamos lá. Oh, meu Deus, é rápido. Passa rápido, passa voando quando o assunto é gostoso. Tuti, essas alterações todas do pacote anticrime, elas são mais benéficas ou elas são prejudiciais? Por quê? Porque no direito penal isso tem uma importância significativa. Logo no primeiro ano de estudo do direito penal, o aluno já aprende nas primeiras aulas que a lei penal mais benéfica retroage em favor do réu. E a lei mais severa não retroage em favor do réu. Como é que você vê essas alterações, Tuti, nesse aspecto? Perfeito, Marcelo. O aluno, logo nos primeiros passos do direito penal, ele já estuda a questão da retroatividade da lei penal mais benéfica, lei penal mais gravosa, enfim, e ele estuda também lugar e tempo do crime, né? Lugar, teoria da ubiquidade, o tempo, teoria da atividade, e a ideia de que o crime ocorre, na verdade, ele é considerado o momento do crime, na verdade, o tempo da ação ou da omissão, ainda que seja outro momento do resultado. Né? Somando tudo isso, as questões de retroatividade, de tempo e de lugar do crime, a ideia que a gente tem qual é? A ideia de que uma lei nova, ela não pode retroagir, salvo se ela retroagir para beneficiar o réu. O pacote anticrime, voltando lá para o comecinho da nossa live de hoje, Marcelo, ele trouxe diversos institutos e diversos instrumentos. A maioria desses instrumentos que foram incluídos no sistema pelo advento do pacote anticrime, da Lei 13.964, a maioria deles são institutos mais rigorosos, que tornaram mais difícil a vida do réu, a vida do criminoso. Mas existem alguns institutos mais benéficos. Falamos aqui do acordo de não persecução penal. Com relação à progressão de regime, é curioso, por quê? Porque o estabelecimento desses novos prazos trouxe, a depender da situação, uma situação mais benéfica.
Por exemplo, a do artigo 112, inciso 1, que traz os 16%. A lei antiga previa um sexto. Um sexto, se a gente for fazer na calculadora aí, é mais do que os 16%. Então, aplicaria nessa situação a lei mais benéfica. Qual? Pacote anticrime, Lei 13.964. Em outras situações, porém, do mesmo artigo 112, o legislador trouxe um regramento muito mais rigoroso. E aí, por óbvio, a ideia que se tem é de que esse percentual mais rigoroso, digamos assim, ele não pode ser utilizado para aqueles casos em que houve o cometimento do crime antes da entrada em vigor do pacote anticrime. Né? Dando uma olhada na jurisprudência, na doutrina, a ideia majoritária é exatamente nesse sentido. A ideia, portanto, qual é? Se o crime ele foi praticado antes do dia 23 de janeiro de 2020, quando entrou em vigor o pacote anticrime, se o cidadão já está cumprindo pena, por exemplo, deve-se, no entender da maioria, ser aplicados os percentuais ou as frações mais benéficas para aquele réu. E isso vai ser analisado caso a caso. Se, obviamente, o crime, a condenação, ela for posterior, principalmente a prática do crime, posterior à entrada em vigor do pacote anticrime, aí sim já é possível a aplicação desses novos percentuais. Falei com amigos meus, promotores, juízes de direito, defensores, e na prática também o que eu tenho visto é isso, Marcelo. Falei hoje com um promotor de justiça que milita especificamente na execução penal, e ele diz, olha, nas execuções penais que eu cuido, eu ainda aplico um sexto, 2/5 e 3/5 previstos na lei anterior, porque não é possível aplicar agora alguns dos percentuais do novo 112, porque é muito mais gravosos aos réus. Não sei se você compartilha desse entendimento também. Exatamente, Tuti. Compartilho e pego, inclusive, como base para essa argumentação, para essa sustentação, o que aconteceu quando o STF declarou inconstitucional o regime integral fechado. Ora, declarou inconstitucional o regime integral fechado, a progressão se dava com 1/6 da pena. Mesmo com a entrada em vigor da alteração, né, em 2007 na lei dos crimes hediondos, para 2/5 e 3/5, se fosse crime hediondo assemelhado, os crimes que haviam sido praticados antes da entrada em vigor dessa lei, você tinha o regime integral fechado, mas o regime integral foi declarado inconstitucional e, portanto, tinha direito à progressão depois de 1/6 da pena. E é exatamente essa mesma situação que a gente pega hoje. Se os fatos foram praticados, os crimes praticados antes da entrada em vigor do pacote anticrime, então antes de janeiro de 2020, eu continuo aplicando aqueles percentuais de 1/6, 2/5 e 3/5. Somente serão aplicados esses novos percentuais quando mais rigorosos, e aí precisa verificar caso a caso se é mais rigoroso ou não, sendo mais rigoroso só para os fatos praticados após a entrada em vigor do pacote anticrime. Perfeito, Marcelo. Tem inclusive súmula sobre isso, né? A súmula 471 do STJ trata disso. A súmula vinculante 26 do STF, a gente pode pensar também que dá a entender sobre isso. E é curioso, Marcelo, pegando esse gancho de súmula, eu sei que o nosso tempo está acabando aqui, infelizmente. Tem uma súmula interessante ainda sobre a lei, sobre a progressão de regime, que é a súmula 491 do STJ. Eu acho que o aluno, aquele que vai prestar o AB, aquele que vai prestar concurso, precisa saber também das súmulas, né? É fundamental que ele lembre das súmulas, porque muitas das questões são pautadas em cima das súmulas. É a súmula 491 do STJ. A súmula 491 do STJ traz a seguinte redação: é inadmissível a progressão per saltum de regime prisional. Isso é importante também que o aluno saiba. A gente tentou explanar aqui um monte de coisa de progressão de regime, mas essa previsão contida na súmula 491 é interessante. Ela diz o seguinte, pessoal, ela proíbe a possibilidade do agente progredir do regime fechado diretamente para o regime aberto, sem passar pelo regime intermediário chamado semiaberto. Então a ideia qual é? O agente, para que ele seja ressocializado no convívio social, reinserido no contexto social, ele tem que progredir do fechado para o semiaberto e depois do semiaberto para o aberto. E a súmula 491 diz para a gente que é inadmissível a progressão per saltum. Muito bem, Tuti. Né? É curioso, mas... Apareceu o reloginho aí, meu amigo, acabando o nosso tempo.
Agradeço a você pela sua disponibilidade de tempo, compartilhar esse conhecimento fantástico que você tem sobre progressão de regime. Agradeço os nossos internautas por ter acompanhado a live e peço a sua autorização para eu disponibilizar essa live para quem não pôde nos acompanhar ao vivo no IGTV, aqui do Instagram, e lá no meu canal do YouTube também. Claro, Marcelo, pode, já está autorizado. Esse compartilhamento de conhecimento é fundamental. Não sei quanto tempo a gente ainda tem, mas quero aproveitar para agradecer profundamente pelo convite. Uma honra participar contigo. Valeu, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau. Abraço. Valeu. Tchau, tchau, gente. Valeu. Forte abraço. Obrigado.